mesma forma, vereador, 5 minutos prorrogado por mais 5. Se precisar de mais tempo, a gente vai ajustando. Muito obrigado, vereadora Roberta, presidente dessa comissão. Cumprimento a parlamentares que estão aqui, vereadora Lucy, vereador Vargas, vereador Pacheco, mas faço uma especial saudação à minha colega, doutora Beth Copete, sempre muito bom vê-la, e quanto muito defendendo os interesses dos munícipes. Senhoras e senhores, tem algumas questões aqui, eu acho que essa repetição, desculpe, presidente do IPASP, Eglon, algumas questões nós já tratamos, inclusive numa reunião da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, quando houve a convocação para que os servidores dessem algumas explicações. E algumas dessas explicações ainda seguem carentes de respostas mais sólidas. Não vou dizer que estão de qualquer sorte se negando, mas me parece que algumas questões. A primeira que eu faço, acho que a primeira é fundamental, né? Quando a gente vai falar de cálculo atuarial, projeção, essas coisas, muita gente não compreende, muita gente não sequer se aventura a entender. O que nós temos que, tentando simplificar, e se eu falar tiver algum equívoco aqui, pela projeção contratada, porque essa projeção atuarial não foi feita por técnicos do IPASP, houve uma contratação. E para essa contratação foi contratada uma empresa chamada Gestor 1 Consultoria Atuarial, que recebeu R$20.900, R$20.900, tá? E fez uma projeção para que no ano de 2021 a receita fosse de 157 milhões, a despesa fosse 157 milhões e sobraria 94 mil. Se equivocaram. Na verdade, a despesa foi de 154. E a receita, somada já à alíquota especial, foi de 142. Vamos, alguém que é contratado para fazer uma projeção dessa, e é com base nisso que nós estamos nos valendo para fazer política pública? Repito, a projeção para 2021 era de 157, despesa 157 de receita, ia sobrar 94 mil reais. Pois a despesa foi de 154 milhões. A receita direta foi de 75, mais uma complementação da alíquota especial de 66, que dá 142. Erraram por 15 milhões, erraram por 10%. É razoável? Me parece um absurdo. Me parece um absurdo a contratação dessa empresa ou os dados que elas analisaram. Porque essa projeção atuarial, imagine o seguinte, doutora Beth, se erraram a projeção desse exercício e tem projeção aqui até 2094, o que me faz crer que um relatório que erra no primeiro ano vai acertar no segundo, terceiro até 2094? Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, nós temos aqui então, de fato, um déficit direto, né? Pega lá, arrecadou 142, o município teve que botar 66 milhões. No ano anterior, o município botou 61, no ano anterior botou 54. No próximo ano vai botar mais, porque a alíquota vai aumentar, e como disse aqui o técnico servidor, isso vai dar uma linearidade em quase 70% da despesa. Ou seja, é dinheiro que não vai para outra política pública. Porque essa política pública, eu discordo de quem me antecedeu e digo, vai correr o risco do servidor não receber. Não, vai correr o risco da população de Santa Maria não ter serviço público. Porque o servidor vai receber. O servidor vai ter que receber. Pois bem, perguntas que faço são relativas à gestão. Aqui estão os gestores para nos explicar. Essa comissão especial, formada aqui pela vereadora Roberta, pela vereadora Lucy, pela vereadora Vargas, fez alguns pedidos de informação que foram compartilhados conosco da COF, né? Alguns pedidos de informação que dizem respeito, por exemplo, aos vencimentos dos servidores que estão lotados no IPASP, a quantidade, o valor pago em gratificação, o valor pago em hora extra, que visivelmente salta aos olhos, né? Eu digo, aquela contratação de uma terceirizada recebeu aqui 20 mil reais, isso dá menos de um quarto que um servidor ganhou de hora extra.
em pouco mais de um ano. A questão é como que tudo isso está sendo gestionado e na medida que tem outra proposta aqui que no ano passado não progrediu muito em função de pressão de servidores, de articulação conjunta, que é a compra de um imóvel novo. Quer dizer, tem bastante coisa relacionada à gestão. Quando eu estou dizendo gestão, eu estou dizendo como é que gestiona a hora extra, como é que gestiona a compra de imóvel, como é que faz a contratação de uma terceirizada, digo terceirizada porque não faz parte dos quadros do município, escolhe alguém para fazer uma projeção, com base nessa projeção é feita a gestão. Então, acho que essas explicações é que essa casa precisa saber, basicamente, porque nós temos, claro, né? E aí, vereadora Roberta, eu não vou usar todo o tempo complementar, que sim, olha o que teve aqui, estou com os dados aqui, quer dizer, receita patrimonial, foi bem explicado pelo servidor anteriormente, 19, 20, 21, 33 milhões, 29 milhões, agora é 21, 3 milhões de receita patrimonial. No entanto, vai crescente, né? As receitas de contribuição de segurados, de 23, foi para 24, foi para 27. Também crescente as contribuições patronais de 33, foi para 40, agora 39.997, 40. No entanto, cresce a participação da alíquota especial, o que é previsto em uma legislação, inclusive, nacional. Então, eu faço esses questionamentos, presidente, e faço esse questionamento extensivo à gestão pública, de trazer elementos para que a gente possa debater, primeiro, a gestão do próprio IPASP. Nós não podemos nos basear nesse tipo de estudo para fazer projeção do futuro. Nós não podemos nos basear num estudo que redondamente enganado, né? Quer dizer, isso é um assinte. Quer dizer, qual é a solução? O segundo é, com base no que essas decisões administrativas estão tendo prioridade e mais. Cabe à nossa casa aqui levantar os questionamentos. Eu sei que aqui eu acho que tem a responsabilidade de todos os parlamentares e não é caso de fazer CPI ou coisa que o valha, né? É o caso de aprofundadamente nós entendermos a situação e também participar o Poder Executivo. Quer dizer, vai ter reforma? Que tipo de reforma? Uma reforma que só quem sofre é servidor? Uma reforma que só quem sofre é toda a população de Santa Maria que vai ser tirada? Porque o que a gente tem que compreender é o seguinte, veja bem, nós há poucos dias, vereadora Lucy, nós estávamos debatendo aqui a questão do subsídio do transporte coletivo. Estava tratando. Foram 6 milhões de reais. Veja bem, o déficit que os servidores pagaram do seu fundo, né? Porque diminuiu do geral, diminuiu do bolo. Quando gastou 154 e arrecadou 142, esses 12 saiu de algum lugar. Veja bem, é política pública que está deixando de ir para algum lugar. Então, eu vejo com muita preocupação não só a saúde financeira dos servidores e das servidoras, mas também a continuidade das políticas públicas. Na medida em que o município certamente vai ter que contribuir mais no futuro, mas não adianta nada contribuir mais e nós seguirmos atrás de uma meta que está sendo mal calculada. Então, era nesse sentido os meus questionamentos. Eu já tinha feito alguns deles na nossa reunião da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. Adiciono a esses também essas questões, não só de gestão de pessoal, gestão de patrimônio, gestão de funcionamento do próprio IPASP, que eu acho que isso interessa não só aos servidores, mas como a comunidade de Santa Maria. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador Blatz. Eu não sei